Livro de Salmos, 145, versículo 18. Que bênção, que bom que você está aqui essa noite, você escolheu o melhor lugar, estar na presença do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Salmos, versículo 18. O Senhor está perto de todos que o invocam, sim, de todos que o invocam com sinceridade. Amém? Na outra versão ali, invocam em verdade. Poder sentar, queridos, nesse momento. O Salmo 145 foi escrito por Davi, o rei e poeta de Israel. E a gente sempre lembra sobre Davi de muitas coisas, né? Lembramos daquele jovem ali que venceu o gigante Golias. Nós lembramos também dos pecados de Davi, né, pastor Valdir? Lembramos que ele cometeu adultério e que ele matou um homem justo. Davi matou muitos homens em guerra, mas um ele matou de forma completamente injusta, né? Ele era instrumento de Deus para guerrear contra os outros povos que lutavam contra Israel. Mas tem algo que nos chama a atenção na vida de Davi, que é algo especial para as nossas vidas. Ele era um poeta. Ele escreveu belos salmos e talvez eu já fiz isso, não sei você, mas se perguntar por que Davi é o homem segundo o coração de Deus, homem que cometeu pecados assim terríveis, apesar de que toda a vida de Davi, a palavra de Deus diz que ele foi reto em seus caminhos, ele agradou o Senhor, com exceção daquilo que ele pecou. E eu me peguei pensando sobre isso e lembrei que Davi escrevia poemas para o Senhor. Quantas vezes eu e você paramos para escrever um poema para Deus? Quantas vezes nós paramos para glorificar o nome do nosso Deus, escrevendo a Ele canções? E isso mostra como que era o coração de Davi. E a gente lembra que por diversas vezes o Senhor falou, por amor de meu servo Davi. Em uma situação, Deus lembrava de Davi e dizia que aquela promessa que ele fez, que o seu reino nunca teria fim, sempre haveria um descendente de Davi ali no reino de Israel, até chegar a Jesus Cristo, que é o descendente de Davi. E nesse sentido a gente começa a pensar sobre todas as coisas, e Davi nesse salmo ele expressa algo muito extraordinário, ele começa a falar da adoração ao Senhor, ele fala da grandeza de Deus, ele fala da bondade e misericórdia do Senhor, e depois ele expressa, o Senhor está perto de todos que o invocam, daqueles que o invocam com sinceridade. Ele diz, olha, o Senhor está perto, e o Senhor está neste lugar, o Senhor está aqui presente. Ele diz, olha, o Senhor está perto, mas é necessário que a gente o invoque com sinceridade. E nós nos pegamos muitas vezes envolvidos em situações, em coisas que nos levam, por vezes, a temer, a nos preocupar, ficamos temerosos, ficamos ansiosos e esquecemos e não percebemos a presença do Senhor, de tão envolvidos que estamos com os nossos problemas, com circunstâncias, com preocupações. Talvez você entrou aqui nessa noite e até esse momento a tua mente ainda estava voltada para essas situações. E o Senhor te chama nessa noite para que você o invoque com sinceridade, para que você busque o Senhor. É certo que há momentos em que desanimamos, ficamos tristes, choramos, mas o Senhor nos avisou, Ele nos advertiu, Ele disse, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. E ainda mais ele fez uma promessa a cada um de nós, ele diz, eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Eu vou estar sempre com vocês. Meio que ele estava dando para a gente uma lembrança, dizer assim, olha, está preocupado? Você está preocupado, está ansiosa, está com medo? Saiba que eu estou perto. Não esquece de mim. Porque nós nos movemos, existimos e todas as coisas que fazemos é por Ele e por meio dEle. E para Ele são todas as coisas. E nesse momento o salmista ele lembra disso. E nós precisamos nos lembrar que Deus não se afasta de nós no nosso momento de fraqueza. E até quando caímos. Porque nós servimos ao Senhor, amamos a Deus, mas por vezes pecamos, desagradamos o coração de Deus e Ele não nos abandona. Pelo contrário, nós é que nos afastamos dEle. Nós que nos afastamos do Senhor. E Ele traz para a gente uma mensagem muito especial em Isaías 40, 29, Ele fala,
Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. E o Senhor quer restaurar o nosso vigor nesta noite. Quer restaurar a nossa força, quer restaurar o nosso culto, porque Deus jamais nos abandona. O salmista Davi, lembrando disso, ele fala de algo que talvez é improvável, mas que acontece. Ele diz assim: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, Salmos 27, 10, o Senhor cuidará de mim. Ainda que o mais improvável aconteça na minha vida. Você que tem filho, imagine você abandonando seu filho. Não consigo imaginar. O quanto é terrível. Infelizmente é algo que acontece. Mas ele diz: ainda que o mais improvável aconteça na tua vida, o Senhor está contigo. O Senhor está perto e Ele vai cuidar de você. Precisamos ter essa confiança que o salmista tinha, porque Deus, Ele não está distante. Ele não está indiferente às nossas aflições, aos nossos medos, às nossas fraquezas e diversas situações que vivemos, ao nosso sofrimento. O salmista escreveu no Salmo 46, versículo 1, disse: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, bem presente nas adversidades. Mas isso não significa que nós vamos clamar a Deus apenas quando estivermos em dificuldade, em aflições. Não, Ele está em todos os momentos. Nas nossas alegrias, nas nossas tristezas, em todos os momentos o Senhor está perto. E temos um Deus todo-poderoso. Agora, é importante que possamos entender, para que Deus se faça presente em nossa vida. Nós sabemos que Deus é onipresente. Ele está em todo lugar. Ele está em todo lugar, em todo momento. Mas para que Ele se faça presente na nossa vida, é necessário que o busquemos. É necessário que nós o invoquemos e de todo o nosso coração. Com toda a sinceridade. Porque o Senhor está perto de todos aqueles que o invocam. O Senhor está perto para nos abençoar. O autor do Salmos 91, que é um salmo muito conhecido, no versículo 15, ele fala sobre isso. Ele diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Eu não sei qual é a angústia que você está passando, qual é a aflição, mas invoque o nome do Senhor. Busque o nosso Deus. E nós vivemos em meio de uma geração que não conhece a Deus, e eu fico impressionado quantos jovens, quantas pessoas não consideram a Deus. Quantas pessoas que duvidam sequer da existência de Deus, porque não o conhecem. Mas nós o conhecemos. E nós temos essa responsabilidade de anunciar o nome do Senhor, para que também Ele seja conhecido. A palavra de Deus nos fala, no livro de Atos, no capítulo 17, a partir do versículo 16, mas mais precisamente ali no versículo 22, fala que o apóstolo Paulo, quando estava na cidade de Atenas, e para quem estudou filosofia, para quem estudou ali as mitologias gregas, sabe que os atenienses eram extremamente religiosos. Eles tinham um Deus para cada situação. Eles tinham um Deus para a plantação, eles tinham um Deus para cuidar do mundo dos mortos, eles tinham um Deus para a tempestade, um Deus da guerra, um Deus para todas as circunstâncias. E diante daquilo, o apóstolo Paulo, ali narrado pelo médico Lucas, ele fala que ele encontra um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Os atenienses, eles queriam honrar todos os deuses. E se porventura eles esqueceram de algum, eles fizeram um altar ao Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo, que nos ensinou a pregar em tempo e fora de tempo, que nos ensinou a não perder nenhuma oportunidade, ele disse o seguinte: ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Esse Deus desconhecido é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, pelo qual nos movemos, pelo qual existimos. Ele começa a falar que Ele criou todas as coisas, e ele diz ainda: Ele não está longe de nós, Ele está perto, e Deus deseja se revelar a toda a humanidade, mas Ele vai fazer isso por meio de cada um de nós. Ele vai fazer isso por meio das nossas vidas. E há uma situação que nós, como cristãos, por vezes, deixamos passar despercebido. Deus está nesse lugar. Deus está ao nosso redor.
Deus está junto conosco porque Ele fez essa promessa de estar conosco. E parece que nós esquecemos em algumas situações de aflição, de lutas, de provações. E a gente pode lembrar de Jacó, um dos patriarcas que, fugindo do seu irmão Esaú, depois de roubar, usurpar a bênção da primogenitura, havia uma bênção especial para aquele que era o filho mais velho. E nesse momento ele está aflito e ele sofre ameaça de morte do seu irmão e seu pai. Isaac manda ele até Padã-Arã para que ele possa encontrar uma esposa, para que ele não se misture com os outros povos pagãos, para que ele não perca a essência de Deus. E ali ele vai no seu caminho, e ali em Gênesis, no capítulo 28, eu quero que você acompanhe na tua Bíblia, a partir do versículo 10, fala que ele está naquele caminho. E diz que nesse meio tempo Jacó partiu de Beceba e rumou a Arã. E quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar, e ali ele passou a noite. Ele encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou então para dormir. E quando ele se deitou, ele teve um sonho. Diz a palavra de Deus ali, que ele viu ali uma escada, né? Ali na outra versão fala uma escadaria. Ele sonhou com uma escada que saía da terra até o céu, e fala que haviam anjos ali subindo e descendo. Imagina que visão gloriosa. Ele diz que lá no final, lá em cima, né, no topo da escada estava o Senhor. E aquilo ali enche ele, enche o coração dele, ele fica ali atemorizado com tudo isso, e Deus fala para ele. Deus fala para ele: eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão, o Deus de seu pai Isaque, e a terra em que você está deitado agora, ela te pertence. Eu vou entregar para você, aos seus descendentes, e os seus descendentes serão numerosos. E ele ainda diz o seguinte: todas as famílias da terra serão abençoadas por teu intermédio, por causa dos teus descendentes. E falava acerca de Jesus Cristo, que abençoaria todas as nações, todas as famílias da terra. E então ali no versículo 16 ele diz o seguinte: então Jacó acordou e disse: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não havia percebido. Como é temível este lugar, não é outro senão a casa de Deus e a porta dos céus. O Senhor está presente, e eu não havia percebido. Queridos, nós temos um tesouro tão grande, algo tão maravilhoso, e as situações que somos envolvidos por diversas tribulações e pensamentos, e esquecemos que o Senhor está presente. Esquecemos que Ele pode nos acompanhar na nossa jornada, Ele pode estar, e Ele está conosco, mas é necessário que clamemos ao Senhor. É necessário que invoquemos o nome do Senhor. E esse Jacó que se torna depois Israel, que se torna um patriarca, ele teve um encontro com Deus. Ele faz um voto com o Senhor, ele diz que tudo aquilo que ele receber, se ele for bem sucedido na sua jornada, na sua viagem, ele vai oferecer ao Senhor. Tudo aquilo que ele receber, ele vai engrandecer o Senhor e vai entregar a 10ª parte ao Senhor. E ali ele começa a ter então um relacionamento com Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes escreveu um comentário sobre esse texto, dizendo o seguinte: Jacó fugia da sua casa e, depois de mentir para o seu pai, trair seu irmão e blasfemar contra Deus, em vez de destruí-lo, Deus o abençoou, ele fez uma promessa de promessas gloriosas em Betel. Deus não nos trata segundo os nossos pecados, mas consoante a sua muita misericórdia. Amém? Talvez eu e você sejamos pessoas que, talvez não, certamente, que não teríamos nenhuma chance sem o Senhor. Assim como Jacó também. Jacó, que significa aquele que segura pelo calcanhar, em referência à forma que ele nasceu, segurando o calcanhar do seu irmão, que depois toma o título de usurpador, de enganador, se torna um homem mentiroso, ele mente para o seu pai, ele faz diversas situações, né? Ele cria diversas situações, e Deus o chama. E Deus não o chama porque ele é perfeito. O Senhor não o chamou e não chamou eu e você porque somos perfeitos, mas porque ele tinha um propósito: fazer de Jacó uma grande nação. E Deus tem um grande propósito na tua vida. Deus tem um propósito de anunciar a sua palavra. Nós fomos chamados como geração eleita, como sacerdócio real, como uma nação
e um povo de propriedade exclusiva de Deus para anunciar as grandezas do Senhor, para as pessoas poderem conhecer esse Deus. E nesse sentido ele começa então a perceber que aquele Deus dos seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, agora também se torna o seu Deus. Ele começa a ter uma relação pessoal com Deus. Isso não significa que ele se torna alguém perfeito. Ele continua tendo falhas, dificuldades, mas agora ele percebe que o Senhor está com ele. Ele não fica mais despercebido. Ele percebe que o Senhor está com ele na sua caminhada, em tudo aquilo que ele vai enfrentar, e ele passou dificuldades. Quem conhece a história e já leu, sabe que Jacó passou muitas provações, muitas lutas. Não sei quantos daqui nasceram num lar evangélico, num berço cristão, mas é necessário que mesmo aquele que já frequenta a igreja durante muito tempo, possa ter um relacionamento íntimo com Deus, possa ter um encontro pessoal com o Senhor, e que esse Deus não seja apenas o Deus dos teus pais, mas que seja o teu Deus. É necessário que nós possamos perceber que o Senhor está presente neste lugar, o Senhor está perto de nós. Precisamos ter uma intimidade com Deus ao ponto de percebê-lo diante da nossa vida. Há situações em que nós buscamos uma vida de aparência, e uma vida de aparência não encontra Deus. Nós até aparentamos, temos uma aparência de piedade, temos uma aparência de vivermos diante de Deus, mas tem um texto na segunda carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo 3, em que ele fala sobre os acontecimentos, e ele começa a profetizar sobre os dias ali que seriam difíceis. E ele fala sobre isso, ele diz assim, sabe que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão os outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão amigos, serão imprudentes e cheios de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. E nós vivemos esses dias em que as pessoas zombam de Deus, que são mais amigas dos prazeres do que amigos de Deus, que buscam muito mais benefício próprio, são arrogantes. Mas tem algo que me chama muita atenção no versículo 5, que ele fala o seguinte: serão religiosos apenas na aparência. Em outra versão, terão aparência de piedade. Sabe, queridos, a religiosidade, ela é tão grave quanto todos esses pecados. Porque Deus ali, por meio do apóstolo Paulo, ele traz para nós uma percepção de que tanto aquele que ama a si mesmo, que ama o dinheiro, que é arrogante, que zomba de Deus, que é profano, que não obedece seus pais, está no mesmo grupo daqueles que são religiosos apenas na aparência, que não tem uma vida dedicada a Deus. E sobre esse ponto, o pastor Luciano Subirá fez um comentário muito interessante, em que ele diz o seguinte: pior que um pecador, por mais terrível que seja, só mesmo outro pecador, vacinado contra o arrependimento. E é isso que a religiosidade faz, bloqueia os pecadores contra o arrependimento. Ela promove um senso de justiça baseado na vida aparente, que por sua vez o cega para a sua real condição espiritual. Não basta termos aparência de religiosidade, é preciso praticar a palavra de Deus. O que ele nos chama a atenção aqui, em outras palavras, é que há pessoas que conhecem a Deus, que até têm uma aparência de cristãos, têm uma aparência de religiosidade, que talvez fala como religioso, mas que não conhecem a Deus. E pelo contrário, ele tenta se justificar e por isso ele não vê um arrependimento. E ele tenta, por meio das suas ações, se justificar diante do Senhor, mas Deus, eu faço coisas boas, eu sou dizimista, eu frequento a igreja, mas isso não significa nada para o Senhor, se não for com um coração voltado para Ele.
se não for com integridade e com sinceridade. E ele começa a falar sobre isso, ele traz o entendimento para a gente exatamente nesse sentido, de que precisamos ter uma intimidade com o Senhor, uma vida de aparência não agrada ao Senhor. Porque o nosso coração, por vezes, está longe dele. Apenas tem uma aparência de piedade. E nesses atos de justiças que tentamos nos justificar diante de Deus, o Senhor fala que os nossos atos de justiça são como trapos imundos, não servem para nada. O que nos justifica é o sangue de Jesus derramado sobre as nossas vidas. É um cristão que se arrepende, é uma pessoa que se arrepende dos seus pecados e busca o Senhor. E é assim que precisamos fazer, todos os dias da nossa vida. Nos arrependermos na presença do Senhor, buscarmos a sua face, nos ajoelharmos diante daquela cruz e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu tenho necessidade de Ti, eu sou carente de Ti, Senhor. Em outro trecho, o pastor Luciano Subirá escreveu que a religiosidade que defino como valorização da forma, da aparência, tem, em nome do zelo, roubado a essência da relação com Deus, que deveria ser honesta e sincera. E um formalismo frio, de um culto sem coração, desagrada profundamente a Deus. Dentre tantas coisas que desagradam a Deus, está a religiosidade. Tanto que, no seu tempo, Jesus, ele advertiu os religiosos. Lá em Marcos, no capítulo 7, versículo 6, ele fala exatamente sobre isso. Ele diz: olha, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. O Senhor está perto, mas há situações em que nós nos afastamos do Senhor. E nesse sentido, nós percebemos que é necessário se voltar ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Se percebermos, nesses últimos dias, a palavra do Senhor tem sido sobre isso. E não somente quando eu prego, mas os jovens têm falado sobre isso. Todos os ministros que pregavam aqui, que pregaram aqui, todos aqueles que estão falando a palavra do Senhor, o Senhor está dizendo para nós: eu quero arrependimento. Eu quero um coração sincero na minha presença. Eu não quero vida religiosa, isso não serve para mim. E nós falamos outra vez que o Senhor, ele não precisa da nossa adoração, mas Ele quer que o nosso coração seja guardado por Ele. Há um outro trecho que o pastor Luciano Subirá escreve, que me chamou muita atenção, e ele diz o seguinte: muitos cristãos vivem somente de cultos semanais, não investem tempo num relacionamento diário, não oram, não se enchem da palavra, não procuram mortificar sua carne para viver no Espírito, não desenvolvem relacionamentos edificantes e não se envolvem no trabalho do Pai. São cristãos sem profundidade que vivem meramente na superfície. Nós pregamos aqui sobre o texto de Ezequiel 47, que fala do rio da vida, daquele rio em que o profeta, cada vez mais que ele caminhava, mais aquele rio ele se tornava profundo, e até chegar ao ponto dele não conseguir mais caminhar a pé. E era necessário que ele entrasse naquele rio, que ele se entregasse na presença de Deus. E nós precisamos navegar nesse rio. Nós precisamos entrar na presença de Deus de uma forma em que possamos passar o controle da nossa vida completamente ao Senhor. E que a gente não fique apenas à margem desse rio, mas que possamos ter uma intimidade com Deus. Porque a intensidade com que buscamos a Deus será a profundidade que o conheceremos. O profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, escreveu algo muito conhecido nosso, um texto que fala exatamente sobre essa busca ao Senhor. E ele diz: vocês me buscarão e me acharão quando buscarem de todo o coração. Porque o Senhor está perto de todos aqueles que o invocam. Mas é necessário que seja com sinceridade. E para perceber o Senhor, para perceber que Ele está perto de nós, é necessário que possamos abrir os olhos espirituais. E aí nós lembramos do texto no livro de Reis, no segundo livro de Reis, no capítulo 6,
do versículo 8 ao 23, que traz uma mensagem muito interessante em que narra que quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, ali o rei dizia aos seus oficiais para posicionar as tropas em tal lugar, e diz que de imediato o homem de Deus advertia Israel, advertia o rei de Israel, que na época era Jorão, filho de Acabe, para que não se aproximasse daquele lugar. E por diversas vezes isso aconteceu, e o rei foi advertido para que não sofresse um ataque. E então a Bíblia diz que o rei da Síria ficou furioso e ele chama ali os seus líderes ali, os seus oficiais, perguntando quem é que está informando os seus planos. Porque todas as vezes que ele faz um plano, que ele faz um cerco, que ele coloca as suas tropas em determinado lugar, o rei de Israel fica sabendo. Ele começa a duvidar se tem alguém ali no grupo que de repente é um desertor, que é alguém ali que está traindo. E eles dizem assim: ó, meu Senhor, não somos nós, mas Eliseu, o profeta. É ele que fala ao rei de Israel até as palavras que o Senhor pensa nos seus aposentos, até as palavras que você tem no secreto. E ali então ele fica furioso, ele reúne as tropas, diz a palavra de Deus, e é interessante, me chama a atenção, porque para capturar um homem, ele manda vários carros de guerra, cavalos, e manda um grande exército, porque ele reconhecia que havia um Deus poderoso na vida do profeta Eliseu. E eles dizem: olha, o profeta está lá em Dotã, e ele vai com esse exército todo, e daqui a pouco o servo do homem de Deus, aquele moço que o acompanhava ali como um aprendiz de profeta, ele se levantou bem cedo, e quando viu os soldados, viu os carros de guerra e tudo ali, ele disse: ai meu Senhor, o que faremos agora? O que vamos fazer? Estamos cercados. Por vezes eu e você nos sentimos assim, cercados pela tribulação, pelas tentações, pelo medo, pelas frustrações e tantas coisas que nos envolvem. E talvez, como eu já fiz uma vez, algumas vezes, e orei ao Senhor e disse: Senhor, o que eu faço agora? Talvez este seja o teu sentimento. E a palavra nos diz então que Eliseu olha ali para aquele moço e fala: não tenha medo, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Ele orou e o Senhor abre os olhos, para que o Senhor abrisse os olhos daquele jovem ali, daquele moço, e o Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu nas colinas ao redor, diante dele ali, cheios de carros e carruagens de fogo. Ao teu redor, querido, está o Senhor. Ao teu redor está o Todo-Poderoso. Ainda que ao nosso derredor, o nosso inimigo, o nosso adversário, que ruge como um leão procurando a quem possa tragar, saiba que o leão da tribo de Judá está perto de você. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos está conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não temos por que temer. Não precisamos ter medo daquilo que pode nos acontecer, porque o Senhor está conosco. E Ele cuida de nós não somente para essa vida, porque senão seríamos os mais miseráveis dos homens, mas Ele cuida de nós para que tenhamos a vida eterna. E é isso que precisamos compreender e ter no nosso coração. Queridos, a palavra do Senhor também nos fala, no livro de Reis, no primeiro livro, a partir do capítulo 16 em diante, fala que Elias teve várias experiências com o Senhor e que ele orou para que não chovesse, e não choveu por 3 anos e meio. E depois ele ora novamente e Deus envia chuva sobre a terra. Fala em que o momento em que ele reúne os 450 profetas de Baal, profetas de um Deus pagão, reúne também os profetas de Azerá, e ali no Monte Carmelo ele ora ao Senhor e o Senhor manda fogo do céu. Fala que ele teve várias experiências com Deus. Mas quando ele se viu em aflição, quando ele foi ameaçado de morte por Jezabel, esposa do rei Acabe, ele ficou com medo. E ele fugiu. E lá em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 10 a 12, fala que ele se lamentou a Deus, que ele teve medo e que ele disse o seguinte: os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares,
mataram os teus profetas e eu sou o único que sobrou. E agora estão tentando também me matar. Às vezes nós nos sentimos assim: Senhor, eu tenho sido fiel a Ti, e eu só vejo tribulação na minha vida. Eu estou Te buscando, mas todas as coisas estão aqui, parece que contra mim, e parece que quanto mais eu Te busco, mais tribulação vem. Parece que vem mais tentações. Quanto mais eu busco o Senhor, mais eu me vejo em aflições. Ele se sentia daquela forma ali, e o Senhor depois, mais à frente, fala para ele: não, você não é o único. Eu guardei 7.000 que não se prostraram diante do Deus pagão Baal, e que não beijaram também este ídolo. E ele fala então ali no versículo 11, o Senhor lhe diz o seguinte: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. E o Senhor está passando aqui nesta noite. O Senhor está passando diante de ti. E diz a palavra de Deus, então, que veio um vento fortíssimo que separou os montes, migalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto também. E depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Concluindo essa palavra, as situações em que buscamos o Senhor nos lugares, da forma e da maneira errada. Buscamos o Senhor na religião, buscamos o Senhor na nossa prática religiosa e não vamos encontrar o Senhor. Porque a única coisa que a religião faz em nossas vidas é nos vacinar contra o arrependimento. Há situações também em que buscamos ao Senhor numa vida de aparências. E queremos nos justificar diante de Deus por meio dos nossos atos de justiça. E ainda algo pior, quando nos vitimamos e dissemos: Senhor, só restou eu, estou tentando ser fiel a Ti e não consigo. E aí nós queremos, de alguma forma, buscar, por meio dessa autocomiseração, a presença do Senhor e não vamos encontrar. Mas a Bíblia nos fala que certamente o Senhor está perto daqueles que o buscam com sinceridade. Daqueles que o buscam de uma forma para que, de alguma maneira, tenham o coração voltado para Deus. E certamente o Senhor está neste lugar. O Senhor se faz presente neste lugar. O Senhor está aqui e Ele quer te abençoar. O Senhor quer responder às tuas orações e Ele responde às nossas orações. O Senhor cuida de nós. O Senhor está perto daqueles que o invocam. Mas é necessário que possamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar o Senhor. Enxergar que ao nosso redor estão os carros de fogo, que estão diante de nós, os anjos do Senhor que cercam diante daqueles que temem ao Senhor, que possamos perceber a presença de Deus em nossas vidas.